Preciso te atualizar também sobre a situação de Galopo no São Paulo. Ele tem proposta, vai embora. Quanto o tricolor pede para negociar o argentino? Para completar, te falo sobre Rodrigo Nestor. Será que ele micou no São Paulo? Bora te atualizar sobre o São Paulo cada vez mais distante do objetivo de jogar Libertadores na fase de grupos, as últimas do mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Hora de falar sobre o São Paulo cada vez mais distante do sonho de jogar a Libertadores da América na fase de grupos. Você sabe que apenas os 4 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro têm direito a escapar da pré-Libertadores. Tricolor que só empatou com o Criciúma em 1-1 em Criciúma nesse sábado, viu o Flamengo se distanciar e o Internacional ultrapassar o Tricolor. Nesse momento o São Paulo é o 6º colocado com 51 pontos, o Internacional tem 52 e o Flamengo tem 54. Como observação importante, Internacional e Flamengo têm um jogo a menos e eles se enfrentam nesse meio de semana em Porto Alegre. Qualquer resultado é ruim para o São Paulo. Então talvez o menos pior seria de um empate, com o Internacional chegando a 53 pontos e do Flamengo com 55. Só para explicar um pouquinho sobre o empate do São Paulo contra o Criciúma, São Paulo não fez um bom jogo e tomou um primeiro gol ridículo. Numa falha do Rafael, que espalmou mal, a bola ficou ciceroneando, ficou num bate-rebate dentro da área e o Arboleda teve a chance de dar um bicão. Mas o Arboleda errou a bola e permitiu que o Viseu colocasse o Criciúma em vantagem. O mesmo Arboleda teve a chance de se redimir no segundo tempo, mas cabeceou para fora, uma bola perfeitamente cruzada pelo Rato. No finalzinho da partida, meio que aos trancos e barrancos, graças a uma finalização do Lisieiro, São Paulo conseguiu chegar ao gol do empate, que pelo menos evitou mais uma derrota contra um time que briga na zona do rebaixamento. O que pode salvar o São Paulo de uma pré-Libertadores são os outros times. É que o São Paulo, mesmo em 6º lugar, teria a chance de ir para a fase de grupos da Libertadores se o Flamengo se sagrar campeão da Copa do Brasil e se o Botafogo se sagrar campeão da Libertadores. Dessa maneira, o Flamengo e o Botafogo abririam mais 2 vagas para a fase de grupos da Libertadores via Campeonato Brasileiro, e aí o São Paulo só precisaria se manter no 6º lugar. O 7º colocado é o Bahia, adversário do São Paulo, na próxima rodada, jogo em Salvador. Hoje a distância do São Paulo para o Bahia é de 5 pontos. O Bahia tem um jogo a menos porque ainda enfrenta o Vasco na segunda-feira em São Januário. Quero te explicar agora o que acontece com o Galopo, que virou alvo de mais uma especulação na Argentina. A imprensa por lá assegura que o Racing, semifinalista da Sul-Americana, adversário do Corinthians, pretende contratar o Galopo no ano que vem. Galopo que já havia sido alvo de propostas oficiais do Boca e do Rosário Central na metade do ano e que também, de acordo com a imprensa argentina, foi especulado recentemente como reforço do River Plate. O mais curioso é que, em meio a tantas especulações, o São Paulo assegura que não tem qualquer proposta oficial ou sondagem pelo Galopo de olho no ano que vem. Nada, absolutamente nada. O Tricolor ainda afirma, assegura, admite que pode vender o atleta, mas precisa receber pelo menos 25 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos. Galopo que havia sido comprado em 2022 do Banfield por 6 milhões de dólares, que hoje equivalem a mais ou menos 34 milhões de reais. Só para encerrar o papo sobre o Galopo, sempre importante lembrar que recentemente ele concedeu entrevista à ESPN pedindo mais chances, mais oportunidades, e afirmando que havia conversado com o técnico Luiz Ubeldia. Parece que esse pedido público não foi atendido e o Galopo segue fora dos planos do treinador argentino. Hora de falar sobre o São Paulo, eu quero contar para vocês sobre a situação de Rodrigo Nestor. Será que o jogador revelado na base do Tricolor e que foi super importante na conquista do título da Copa do Brasil do ano passado acabou micando? É que o São Paulo tinha a intenção de transformar o Rodrigo Nestor em uma das maiores vendas do clube. Imaginava-se algo na casa dos 20 milhões de euros. Só que uma lesão acabou por atrapalhar completamente os planos. Primeiro porque o Nestor ficou bastante tempo fora. Depois, desde que voltou, ele nunca conseguiu mais ser titular. Tem oscilado entre reserva e aquele que é utilizado com bastante frequência, sempre entrando no segundo tempo. Diante disso, São Paulo não teve em julho e não deve ter em janeiro propostas importantes do futebol europeu.
O valor do Nestor também diminuiu bastante, apesar dos 24 anos de idade, segundo o Transfer Marketing. Hoje, Rodrigo Nestor é avaliado em 9 milhões de euros, nem metade dos 20 milhões de euros sonhados em outros tempos pelo São Paulo. Só para complementar, o Tricolor renovou com o Nestor, tem um contrato longo, multa rescisória alta, mas depende que ele volte a jogar bem. E um detalhe importante, imaginava-se que pelas ausências do Pablo Maia e do Alisson, o Nestor conseguiria ocupar um espaço de destaque, mas hoje ele tem jogado até um pouco menos do que o Lisieiro, alguém completamente descartado pelo torcedor são paulino. A última sobre o Tricolor, São Paulo anunciou a renovação do contrato do lateral esquerdo Riquelme, novo vínculo até 2028. O Alessandro Aureliano, será que o Tricolor paulista vai chegar na quarta posição para ir para a Libertadores? Alessandro, eu não acredito nessa possibilidade, mas dá para imaginar o São Paulo indo para fase de grupos da Libertadores por um outro caminho. Na teoria, só os 4 primeiros colocados do Brasileirão vão direto para a fase de grupos. E o quinto e sexto disputam aquela chata pré-Libertadores. Mas, se o Flamengo for campeão da Copa do Brasil, ele é finalista. Se o Botafogo for campeão da Libertadores, e o Botafogo é virtual finalista depois do 5-0 contra o Peñarol, como o Botafogo e o Flamengo já estão entre os 4, esse G4 viraria G6. E aí o São Paulo, que hoje é o 6º colocado, só precisaria se manter entre os 6 para disputar a fase de grupos da Libertadores, tá? Eu acredito mais nessa possibilidade de o G4 virar G6 do que do São Paulo ultrapassar o Internacional e o Flamengo. Para mim isso é bem difícil acontecer, porque Inter e Flamengo vivem momentos melhores do que o São Paulo. Tá? O Alexandre Ferreira está dizendo que FDIC é pior do que SAF. Sem investimento, o São Paulo vai cair. Cara, o pior que eu consigo entender a preocupação do Alexandre, cara. Porque o São Paulo vai conseguir uma captação de 240 milhões de reais para alongar suas dívidas, mas vai ter uma série de restrições financeiras para o ano que vem, tá? Família, então é isso aí, ficamos com as notícias do São Paulo, vamos trazer informações fresquinhas aqui, que Alisson, ele treina sem restrições e fica perto de retornar ao São Paulo. O volante ainda precisará se recuperar o seu ritmo para ser relacionado, mas a preocupação é surpreendente com a recuperação do atleta. O volante Alisson está mais perto de voltar aos gramados. O jogador participou sem restrições do treino com os demais jogadores do São Paulo na manhã desta terça-feira, pela primeira vez desde que ele sofreu a cirurgia no tornozelo direito em julho. Ele agora precisa se recuperar o condicionamento físico para ser novamente relacionado pelo técnico Zubeldia. É uma recuperação que surpreende, tá? Já que havia a previsão de que ele pudesse jogar apenas no ano que vem, em 2025. E o volante, o Alisson, que estava fazendo uma ótima partida, estava fazendo uma ótima temporada, né? Até a sua contusão, que se machucou no jogo contra o Grêmio, no Morumbi. Ele fez uma cirurgia em seguida, tá? E recentemente teve seu contrato ampliado até 2027. A participação do volante foi principal novidade da atividade desta terça-feira, a da reapresentação da equipe, que no sábado empatou com o Criciúma em Santa Catarina. O São Paulo deu molinha ainda, era para ter ganho esse jogo e já encostado de vez ali nas pontas ali para poder pegar essa vaga aí da pré-Libertadores ou da Libertadores, dependendo qual time brasileiro, se for campeão da Copa da Libertadores desse ano, pode abrir uma vaguinha aí, tem G7, tem G8, dependendo aí do Flamengo, né, se o Flamengo for campeão da Copa do Brasil. E o desfalque no duelo do final de semana, por causa das dores na coxa direita, o volante Bobadilha fez um treino individual com os preparadores físicos do São Paulo. Ele ainda é dúvida contra o Bahia. O Bahia, que perdeu no jogo de segunda-feira, às 9 horas da noite de São Januário, perdeu para o Vasco da Gama 3-2, um jogo muito louco. O Vasco começou avassalador, 3-0 no placar, depois o Bahia correu atrás aí, quase no final do jogo, ali no último lance. Se não me engano foi o Ademir, né? Chutou a bola ali, uma queima-roupa, o Léo Jardim defendeu, a bola sobrou para ele. Eu acho que ele nem esperava que a bola ia sobrar para ele, que ele ficou tão nervoso que ele chutou a bola foi toda errada, com o goleiro caído no chão. E a bola saiu ao lado ali do gol vazio, ele perdeu um gol inacreditável. Bom pro São Paulo, né? Porque o Bahia não dispara ali, né? Fica 46 pontos. E não concorre com o São Paulo, mas o São Paulo tem que abrir o olho aí e agora ganhar do Bahia para poder tirar qualquer concorrência ali que possa botar em risco uma vaga na Libertadores para o próximo ano. O São Paulo tem que ir
para a Libertadores do próximo ano, porque isso valoriza demais aí o elenco, valoriza demais aí os jogadores e principalmente o clube, né? O grupo. Então o São Paulo precisa ir para cima aí e ganhar esse jogo contra o Bahia, tá? Na próxima rodada. E o meia Michael Araújo, que se recuperar da lesão no joelho esquerdo, fez um trabalho semelhante. Ele não tem prazo para voltar, esse é o fato. Com 51 anos, ou com 51 pontos já, o São Paulo é o sexto colocado do Brasileirão, 3 pontos atrás do Flamengo, o quarto. Então o São Paulo ganhar o jogo do Bahia encosta no Flamengo ali, se depender do saldo de gol, pode até ultrapassá-lo. Mas vamos para cima. Então é isso. Se você ficou no vídeo até aqui, não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal e ativa também o sininho de notificação. Já falando por aqui, um grande abraço no coração. Até o próximo vídeo.